A questão número 1 da página 16 diz o seguinte: considere n um número natural, sabendo que esse número é múltiplo de 35, é possível afirmar que o resultado da divisão de n por 7 é. Então, as únicas informações que nós temos é que esse n é múltiplo de 35. Né? E quer saber o que, né? O resultado da divisão por n. O que se pode afirmar do resultado da divisão de n por 7? Bom, única coisa que você sabe, como eu coloquei, que ele é múltiplo de 35. Então, se nós pegarmos o n, né, e dividir por 7, n é múltiplo de 35. Vamos pensar em algumas possibilidades aqui de n. Vamos colocar aqui umas possibilidades. Ele poderia ser 35, né? Sabemos, né, que 35, 70. Ele pode ser também 105. Aí aqui mais 35, 140. Mais 35, 175, né? Então, nós podemos pensar e analisar o que acontece, né? Ver aqui o que acontece quando se divide por 7 essas possibilidades aqui, né? Então, n, né? Se eu pegar o 35, por exemplo, e dividir por 7, nós temos 5, né? Se nós pegarmos o 70 e dividir por 7, nós temos como resultado o 10. Se nós pegarmos o 105 e dividir por 7, nós temos o 15. Se nós pegarmos o 140, né, aqui e dividir por 7, resulta em 20. E nós podemos olhar para estes resultados, né, 5, 10, 15, 20, e olhar para essas alternativas, né? Então, veja, é possível afirmar, né, que esse n natural, né, é múltiplo de 35, dividindo por 7, ele vai resultar em 0? Ele vai resultar em 35? Ele resultou em 5, mas não dá para afirmar que o n é 35. N é múltiplo, né? Sabendo que esse número é múltiplo de 35. Não está dizendo que ele é 35 para resultar em 5. Né? Então, o que nós observamos aqui? Que na questão do número D fala um múltiplo de 5. Então, ó, 5, 10, 15, 20. Dividindo o 175, o que nós teremos, né? Nós teremos 25, né? Então, nós percebemos que só pode ser um múltiplo de 5. Então, alternativa D. Na questão de número 2, próxima questão, diz o seguinte: a quantidade de números inteiros entre 50 e 100 que sejam múltiplos dos números 3 e 4 ao mesmo tempo é 3, 4, 5, 13, 17? Então, veja, né? Quantidade de inteiros aqui, a quantidade de números inteiros entre 50 e 100, múltiplos dos números 3 e 4 ao mesmo tempo, ó, múltiplos, né, de 3 e 4 ao mesmo tempo, 50 e 100. Bom, 3 e 4, nós poderíamos pensar assim, quais os múltiplos de 3 a partir ali dos 50. 50 não é múltiplo de 3, 5 mais 0, né? Utilizando o critério da divisibilidade, 50, 5 mais 0 dá 5. 51 é 5 mais 1, 6, né? Se somar aqui. Bom, então aqui o 51, a partir do 51 seria, aí vai de 3 em 3. Então, esse conjunto aqui, né, que é entre 56, seria 51, 54, 57, né? Mas aí nós poderíamos colocar aqui até o 100. Aí poderíamos pensar nos múltiplos de 4, né? A partir aí dos 50. 50 é divisível por 4, ó, né? Nós sabemos ali que 4 vezes 12 dá 48. Né? Então, aqui, ó, 12 vezes 4, 48. 13 vezes 4, já passo. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Seria o 52.
né? Então, aqui a partir do 52, que é múltiplo de 4, 52, daí 56, né? E aí tem que ser ao mesmo tempo. Então, é nesse caso que eu posso pensar aí múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo no menor múltiplo comum de 3 e 4. Então, ó, qual é o menor múltiplo comum de 3 e 4, né? Aqui, ó, né? Aqui vai dar 2, 2, aqui 3, 1, 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, percebam que, por exemplo, o 48, que está antes de 50, né, ó, que eu mencionei que era múltiplo de 3, ele também é múltiplo de 4, né? Então, 48. Aí, mais 12, 60. Mais 12, 72. Então, os múltiplos de 12 são múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo. Nós poderíamos colocar todos os múltiplos aqui e chegar a essa conclusão. Opa, né? Os múltiplos de 12. Então, quais seriam os de 12 a partir dos 50? Como eu falei aqui, ó, o 48, né? Aqui nós poderíamos começar aqui 0, 12, 24, 36, ó, 48. Aí, mas esses não interessam, né? Eles não interessam. Então, o que que nos interessa? Interessa a partir aqui dos 60. Ah, então, o que, né, passou dos 50, porque está entre 50 e 100. Então, aqui, ó, 60. Aí, qual que é o próximo? 72. Então, nessa correção, né, vocês podem parar o vídeo para tentar, a partir dessa ideia, né, marcar alguma alternativa no momento que você acha que já tem uma dica necessária para você seguir sozinho e ir para a resposta, né? Depois de ter tentado, e se não conseguiu chegar na resposta, está aí ou conferindo, né, ou vendo essa resolução. Bom, então aqui, ó, o 60, aí o próximo, mais 12. Aliás, 72, 72 mais 12, 84, mais 12, 96. Aí o próximo já passa. Então aqui, ó, né, esses aqui são múltiplos de 3 e 4, né, ao mesmo tempo. São 4, né? Então seria a alternativa B. Então, a quantidade de números inteiros entre 50 e 100 que são múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo, 60, 72, 84 e 96. Na questão do número 3, diz o seguinte: tenho 24 jogos de computador. Quantas são as possibilidades existentes, número máximo, para se dividir esses jogos em grupos com quantidades iguais de jogos, né? Então eu tenho 24 jogos de computadores. Então quais são as possibilidades existentes, né, para eu dividir esses jogos em grupos com quantidades iguais de jogos, né? Então vamos lá. Aí nós temos os divisores de 24. Quais são os divisores de 24? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 6. Aí o 7 não, o 8, né? 3 vezes 8, 24. O 12 e o próprio 24. Então aqui, ó, tem as possibilidades, né, de se dividir esses jogos em grupo com quantidade igual. Eu posso fazer um grupo de 24, né? Ou dois grupos ali de 12, ou três grupos ali de 8, né? E assim, então, nós podemos contar aqui. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui são 8 quantidades. Na número 4 diz o seguinte: a soma do menor com o maior múltiplo de 7 entre 100 e 200 é igual a. Então, veja, eu quero somar o maior múltiplo de 7 entre 100 e 200, né? Aí nós vamos pensar assim, mas quais são os múltiplos de 7? Aqui, então, 0, 7, 14, 21. Mas esses aqui não me interessam, né? Eu quero saber lá entre 100 e 200. Aí vamos pensar, será que o 100 é múltiplo de 7? Aí veja, 100. Se eu dividir aqui por 7, o que que acontece? Dá 1 vezes 7 de 7 para 10, 3, 30, né? Opa, mas 30 não vai ser múltiplo de 7. Nem 31, nem 32, nem 33, nem 34. Opa, 35 é. Ah, sim, 35 é.
né? Então, ó, 5 vezes 7, 35. Então, aqui, né, cabe 15 vezes aí. O 7 cabe no 105. Então, 105 é o menor, né? Entre 100 e 200 seria o menor. Agora, se eu pegar o 200 e dividir por 7, o que que acontece? Vamos ver aqui, 20. Dá 3 vezes 7, 21, passa. 2 vezes 7, 14, para 26. Aí fica 60. Quando eu vou dividir 60 por 7, percebam que 60 não vai dar, né? Que aqui o 7 vezes 8, 56, né? Então, tem que ser um número maior, não posso ter esse zero aqui, né? Qual o número conveniente aqui? 200 e quanto, né? Aliás, 200 não, tem que ser menor. Então, aqui seria quanto, né? Será que o 199? O 200 não é. Então, vamos pegar o 199 para nós ir com essa mesma ideia, para nós irmos aqui. Então, 2 vezes 7, 14, né? 14 para 19, aí fica 5, né? E aqui 59. Então, veja, 59 não. Mas tem, se fosse 56, 7 vezes 8. Então, vamos pegar aqui, ó, 196. Aí sim, ó, 7 vezes 8, 56. Então, aqui nós sabemos que é o 105, aí tem mais múltiplos e tem o 196 aí. Bom, então seriam esses dois. Então, a soma, né, do 196 com 105. Então, percebo aqui, ó, 200 sem emprestar 4 daqui, né? Mais 101, 301, alternativa D. Como que eu pensei aqui, ó? 196 mais 105. Aqui, para 200, eu pego 4 daqui, né? Eu faço assim, ó, 196 mais 4 mais 101, né? Aqui chego no 200 mais 101, que dá o 301. Muito bem, eu posso armar ali a continha como preferir. Na número 5, nós já fizemos na última aula, mas eu vou refazer aqui para ficar gravado. Fernanda estava com uma forte inflamação na garganta e foi consultar um especialista. O médico receitou-lhe 2 antibióticos. O primeiro deve ser tomado a cada 1h30. Então, o primeiro remédio, cada 1h30. O segundo, a cada 2h30. Então, sabendo que Fernanda iniciou o tratamento às 7h30 da manhã, então essa informação bastante importante, né? Tomando os 2 medicamentos ao mesmo tempo, ela tomará à noite, os 2 medicamentos juntos. Então, esse é o tipo de problema que fazer o mínimo múltiplo comum, né? É utilizado, é aí que se aplica, né, o menor múltiplo comum. Veja, como eu falei, aqueles exemplos, um motorista sai de uma empresa na segunda-feira para voltar em uma semana. Outro motorista para voltar em 10 dias, outro para voltar em 15. Quando eles vão se encontrar, né? Então pode fazer o MMC aí desse tempo. Né? 7, 10 e 15. Outro, os carrinhos, né? O tempo que um carrinho dá, um ciclista dá uma volta na pista em tanto tempo, o outro dá em outro tempo, né? E eles mantêm esse padrão aí de tempo, né? Se eles saírem junto, né, num determinado horário, quando eles vão se reencontrar, né? Então veja que tem essa questão desse alinhamento, né? Desse ao mesmo tempo. Olhar aqui, ó, e perceber que tem aqui, ó, essa palavra-chave, né? Mesmo tempo. Então veja, o que acontece? Quando um remédio é tomado, ó, 7h30 iniciou. Então, o medicamento aqui, o medicamento A e o medicamento B, né? Aqui ele tomou às 7h30. Aqui também 7h30, né? E aí o próximo, né? Qual seria o próximo, né? Eu posso ir pensando assim. Ou eu posso ver que a cada 1h30, 1h30 são quantos minutos?
2 horas e 30 são quantos minutos, né? Então, aqui são 90 minutos, né? Aqui são 2 horas 120, então 150 minutos. Então, o MMC de 90 e 150, né? Se nós fazermos aqui, né? Vai dar 450. Então, a cada 450 minutos, ela toma remédio junto. 450 minutos daria quanto, né? E em hora, aqui é quantas horas? Então, aqui é 450. Se eu dividir aqui por 60, dá aqui, ó, 7 vezes 2, 7 vezes 6, 42, para 45, 3, né? Então, aqui é 7 horas, né? A cada 7 horas. E aqui nós temos 7 horas e meia, né? Então, percebam que a cada 7 horas e meia, então aqui 7 e meia, 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia, 11 e meia, meio-dia e meio, 1 e meia, 2 e meia, 3 horas, 15 horas eles vão se encontrar aqui novamente. 15 horas, né? Toma lá todos os horários, tudo tá. Mas tá perguntando os dois medicamentos junto à noite. Então não é 15 horas e nem tem essa opção de dia, né? Então vejam lá. Aí, qual seria o próximo horário? Qual seria o próximo aí? Mais 7 horas e meia, porque a cada 7 horas e meia, né? Então, 15 horas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 30. Então, toma o remédio novamente 21 horas e 30 minutos. Certo? Ah, professora, mas eu poderia ir colocando os horários ali, tá? Ah, beleza, poderia também. Mas às vezes você ganha tempo aqui, né? Com isso, né? Talvez não também, né? Depende aí, mas poderia ser resolvida dessas duas formas, né? Às vezes pensar livremente também, ter uma ideia e tentar a resolução. Então é sempre bom pensar também, não estar preso àquele conteúdo que nós estamos vendo. Então percebemos aqui, né? Que à noite, né, ao mesmo tempo, os dois remédios 22 horas e 30 minutos.